Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa bolsa para ensinar aqui na aula. Ela é bem fácil de fazer, eu fiz ela o mais simples possível usando pouco material, assim, na verdade, poucas variações de materiais, né? No caso aqui, o que você vai se preocupar mesmo em ter aí é só o fio de malha, que nós vamos usar 2 novelos de 140 metros, tá bom? Olha, o fio que eu usei foi esse aqui, da Círculo, fio de malha premium. A agulha que eu usei foi a agulha número 7 milímetros. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ó, 7 milímetros. E nós vamos precisar de 2 novelinhos para fazer. Esse tassel eu improvisei aqui com esse tecido sintético, até falo lá, mas lá no final do vídeo, passa a medida lá. Mas a intenção é de que dê para você fazer no mesmo tecido aqui de fio de malha, para poder economizar um pouco. Esse passadorzinho é lá da JKP Metais, do seu Hermílio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E depois vou colocar algum enfeite aqui de metal também, que é lá do seu Hermílio. Talvez na foto de capa você já veja ela com esse enfeite. Bem, essa bolsa, ela é muito fácil de fazer, bem rapidinha de fazer também. Eu acredito que você vai conseguir reproduzir ela sem muita complicação, tá? Eu vou tentar fazer o mais fácil possível para que você consiga reproduzir aí também. A alça dela, eu fiz ela dividida, tá vendo? Mostro também como você pode fazer a alcinha para colocar a ferragem. Ó, eu dividi. Essa parte aqui eu fiz ela um pouco menor e essa aqui maior, passando, né, pelas costas. Eu fiz ela estilo com alça grande e estilo de carteiro, que falam. Então, aí eu dou o nozinho aqui e fica parecendo que é um lacinho que ficou bem no meio do meu peito. Fazendo aqui a divisão certinha ali do tórax, na parte do tórax, né? Fala. E ficou parecendo um lacinho, ó. Achei que ficou uma gracinha. E é uma alternativa para quem não tem aquelas alças que a gente compra, né? Que já vem pronta. Bem, então é isso. Sem mais delongas, vamos para o nosso passo a passo. Ó, a gente vai precisar também de tesoura e uma agulha de tapeçaria para a gente poder fazer os arremates. Acredito que eu tenha passado todo o material para vocês, né? E só uma dica, se você quiser fazer o tassel também no mesmo tecido da mesma cor, você faz 2 carreirinhas a menos aqui, ó, que vai sobrar fio para você fazer o tassel. No meu não sobrou, eu fiz de primeira, então por isso que eu até adaptei aqui, tá bom? Fiz de primeira essa bolsa com vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá dar uma considerada aí e dar uma ignorada em algumas falhas que possam surgir aí durante o vídeo que eu fiz de primeira mão aqui com vocês. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa videoaula. Para iniciar a nossa peça, vamos fazer o nó bem apertadinho e um total de 20 correntes. Vou subir aqui mais 3 correntes, então no caso aqui eu fiz 23 correntes. Laço a agulha, venho aqui na 4ª correntinha e vou fazer 2 pontos altos. As 3 correntes que pulamos serve como um ponto alto, então temos 3 pontos altos. Agora vamos seguir fazendo um ponto alto para cada corrente, total de 18 pontos altos. Fiz os 18 pontos e agora a gente vem na última corrente e dentro dela vamos colocar 6 pontos altos. Todos dentro desta última corrente. Já tenho 3, vou tecer mais 3 pontos aqui e já volto. Prontinho, já tenho os 6 pontos. E agora nós vamos
tecer mais 18 pontos. Vamos deixar esse fio encostadinho para já virmos arrematando esse fio. Em cada ponto que a gente trabalhou do outro lado, eu vou fazer um ponto alto, para dar exatamente uma quantidade aqui de 18 pontos, igual fizemos aqui deste lado. Ó, em cima de cada ponto alto correspondente ao lado anterior, você vai fazer um ponto alto. Já volto. Prontinho, e aqui, ó, temos aquele espaço onde já temos 3 pontos. Vamos fazer mais 3 pontos aqui dentro. 1, 2 e 3. E para unirmos a carreira, vamos vir aqui, ó, contando de baixo para cima, 1, 2, na terceira corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Ficamos assim por enquanto. Agora, a gente vai iniciar mais uma carreira de ponto alto, fazendo as 3 correntes para representar o primeiro ponto. E aqui no mesmo lugar, ó, nós vamos fazer, aqui onde fizemos a união da carreira, vamos fazer um ponto alto. Assim, temos um aumento. Vamos seguir com mais 2 aumentos nos próximos 2 pontos. O aumento são 2 pontos no mesmo lugar, ó. Após o aumento, nós vamos seguir fazendo 18 pontos altos, ponto sobre ponto. Aqui nessa parte a gente não vai fazer aumento, tá? Concluindo a minha sequência de 18 pontos, eu retorno aqui com vocês. Prontinho. E aqui, ó, onde temos os 6 pontos, nós vamos fazer um aumento de ponto alto em cada ponto desses 6. Do mesmo jeitinho que eu já ensinei para vocês, ó, são 2 pontos em cima ou dentro do mesmo ponto de base. Vou voltar quando eu fizer todos os 6 aumentos. Já tenho aqui 2 aumentos. Pronto. E agora aqui, nos 3 últimos pontos, vamos fazer um aumento de ponto alto em cada um desses pontos aqui de base que restaram. Já temos um aumento, 2, e por fim, nosso terceiro aumento, nosso último aumento da carreira. Para unirmos a nossa carreirinha, nós vamos vir novamente na terceira corrente e fazer um ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora, a gente já aproveita para circular toda a carreira de ponto alto aqui, ó, usando as 2 alças de cada ponto em ponto baixíssimo, assim. Quando chegar aqui, exatamente no meio, né, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui, ó, no finalzinho, vou dar uma esticadinha nessa laçada, vou entrar aqui no mesmo pontinho, pegando aqui umas 2 alcinhas e vou levar essa laçada lá para baixo. Assim, tá? E agora eu vou entrar aqui, ó, nesses buraquinhos onde fizemos os pontos, vou trazer essa laçada para cá, iniciar aqui mais uma carreira de ponto baixíssimo, aí você faz assim para ajustar. E ó, em cada buraquinho, vamos fazer um ponto baixíssimo. Desse jeito, a gente vai deixar a nossa base um pouquinho mais firminha. Você pode ajustar esse primeiro ponto, para ele ficar um pouquinho menor. E vamos fazer o mesmo, ó. Um ponto baixíssimo em cada buraquinho. Quando eu chegar aqui, eu volto. Aumentos concluídos, agora vamos seguir fazendo 18 pontos altos. No fim da minha sequência de 18 pontos, eu retorno com vocês.
Cheguei aqui, vamos repetir o mesmo que fizemos. Ó, vamos levar essa laçadinha lá para trás. E agora, a gente vai entrar aqui, ó, nesse buraquinho dessa carreira central, ó, onde temos esses buraquinhos, onde iremos preencher com pontos baixíssimos também. Puxou, regulou a alcinha. E vamos trabalhar nossos pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo em cada espacinho. Chegando aqui, ó, no final da carreira, eu volto. Que a gente só vai cortar o fio e arrematar, tá? Fiz meu último pontinho. Agora a gente vai cortar o fio, deixando um pedacinho grandinho pra gente fazer um arremate. Puxou. Vou levar esse fio aqui lá para trás. Eu vou entrar aqui no meio desse pontinho, porque como aqui temos um espaço grande, para não ficar buraco. Ó, assim. Aí a gente aproveita para tampar um pouquinho o buraquinho. E agora aqui é só arrematar o fio entre aqui os pontos, tá? Eu levo o fio para lá. Vou levar mais um pouquinho. Temos que tomar cuidado para não deixar o arremate muito curtinho aqui e depois ele soltar sem querer. Deu uma enganchadinha. E agora a gente volta. Aqui saiu o fio, então eu vou entrar uma alcinha à frente, pulo uma alcinha e entro aqui à frente, fazendo um retorno aqui, pelo menos a metade do percurso que eu fiz anteriormente. E assim, fizemos o nosso arremate. Prontinho, ficou assim a base da nossa bolsa. Agora, nós vamos começar a subir aqui o corpo da nossa bolsa. Eu vou usar aqui o meio, tá? Mais ou menos o meio da base. Vou pegar apenas uma alcinha e vou trabalhar aqui em pontos altos. O primeiro ponto alto eu vou fazer assim, ó, 2 correntes, e aí eu já vou vir pro próximo ponto. E aqui eu faço um ponto alto inteiro. Pegando a alcinha, já escondendo esse fio. Vamos só trabalhar aqui ponto alto para cada alcinha. Na emenda eu volto com vocês, tá? Lembrando que vocês vão usar só essa alcinha aqui, ó. Bem, agora, para unir a carreira, eu entro aqui nas 2 alças do ponto alto, faço um ponto baixíssimo. E aqui a gente já vai subir 2 correntes novamente, representando um ponto alto. Laço a agulha, já vem aqui, ó, na próxima, em cima do próximo ponto, já faz um ponto alto. Ponto sobre ponto, aqui nós vamos trabalhar sempre assim, dessa maneira, até alcançar aí o tamanho que você deseja, tá? Eu vou trabalhar mais ou menos até ficar aqui com 27 centímetros de altura, ou trabalhar mais ou menos 11 carreiras, que deve dar essa medida aqui aproximadamente, tá? 27 centímetros. Bem, aqui, ó, eu já estou quase acabando as minhas carreiras. Para dar 27 centímetros, eu precisei fazer 14 carreiras, tá? Então, eu estava acreditando que eu precisaria de menos, mas foram essa quantidade de carreiras. Vou mostrar como que você vai fazer emenda de fio, que eu acabei esquecendo de mostrar, tá? Ó, então, como se fosse fazer um ponto alto, vamos supor que meu fio tá aqui, ó, acabando. Aí eu vou tirar 2 alcinhas, aí eu já pego o fio novo, deixo também um pedacinho grandinho ali para eu poder esconder
no meio da carreira, ó. Aí agora eu trago esses 2 fios, pedacinhos de fio pra cá, pra eu vir arrematando entre a carreira, entre os pontos. E assim eu vou tecendo ponto sobre ponto, já escondendo os 2 fios, aí não vai aparecer. Aqui, ó, tá? Então, é assim que eu faço. Finalizei a minha carreira número 14. E aqui eu vou continuar trabalhando pontos baixíssimos, ó. Emendei, já venho aqui na alcinha do próximo ponto, ó, entre as 2 alcinhas, e faço um ponto baixíssimo, bem soltinho, tá? Pra não ficar repuxada essa carreira. E vou trabalhar assim em todo o entorno da bolsa, aqui da borda, até chegar aqui na emenda novamente. Eu vou voltar aqui com vocês. Olha, prontinho, cheguei aqui exatamente, ó, aonde eu tenho o primeiro ponto baixíssimo que eu fiz de contorno. Aqui você pode fazer um arremate bem bacana, que não apareça a emenda, coisa e tal. Eu vou fazer ele simples, tá? Ó, entrou aqui, ó, nas 2 alcinhas do próximo ponto. Trouxe pra cá. Agora eu entro aqui, ó, no mesmo lugar de onde saiu, de onde sai a linha, levando lá pra trás esse fio, lá pra parte de dentro da bolsa. Deixa eu virar assim para ficar mais fácil. Aí, como eu falei, você pode dar uma caprichada aí no arremate. Mas assim, pra mim já está ótimo. Aí agora, a gente arremata esse fio daquele mesmo jeitinho que eu já mostrei pra vocês, com a agulha de tapeçaria. Entra aqui, ó, esses pontinhos, traz ele mais pra baixo e arremata aqui, ó, nesses nozinhos, que fica mais fácil. Então, aqui, ó, já tenho a minha bolsa arrematadinha aqui na borda. Você pode arrematar todos os fios que ficaram aí. Agora a gente vai fazer apenas os detalhes. Aqui a gente tem aqui a parte da emenda, ó. E então a gente vai fazer um detalhezinho pra tampar aqui e ficar tudo bonitinho, ó. Eu não fiz questão de fazer emenda invisível porque ia vir esse detalhe aqui na frente. Então, não tem necessidade. Ó, nós vamos pegar aqui nessa carreirinha do meio, lá da base da bolsa, do fundo da bolsa, e vamos seguir na direção aqui, ó, do meio de onde a gente tem as emendas, mais ou menos. Ou você pode dobrar a sua bolsa aqui assim, para você achar o meio certinho. Você vai achar um ponto central bem aqui, ó, naquela carreirinha de ponto baixíssimo que a gente fez. Então, no caso, é aqui, ó, nesse ponto. Se você achar que tá torto, aí você chega um pouquinho mais pra cá, igual aqui, pra mim, vai ficar melhor aqui nesse ponto, o meio. E aqui, a partir desse ponto, eu vou contar 1, 2 e 3 pontos andando pra direita, assim, né? Nesse sentido. Aqui eu tenho ponto central, então eu andei mais 1, 2 e 3. Peguei só uma alcinha daqueles pontos baixíssimos que a gente passou, do ponto baixíssimo do centro do fundo, tá, gente? Ó. E agora a gente vai trabalhar a carreirinha de pontos. É um ponto tunisiano, tá? Ponto palito. Vou fazer aqui, ó, uma corrente. Formou a alcinha na agulha, vou deixar aqui na agulha. Essa linha aqui, depois a gente arremata, tá? Venho na próxima alcinha, busco o fio, faço mais uma corrente, deixo a alça na agulha. E assim nós vamos trabalhar por 7 pontos. Já temos 4, 5, 6 e 7. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma alcinha do primeiro ponto
E a partir de agora, até o final, nós vamos tirar de 2 em 2 alças. 2 alcinhas, 2 alcinhas. E assim, ó, laça a agulha e passa por 2 alcinhas, até terminar aqui. Pronto. Finalizamos a segunda carreira. Aí agora, a gente vai iniciar mais uma carreira. Então, na primeira, a gente já tem uma alça, então a gente já vem para a próxima alcinha aqui, ó, que tá aparecendo na frente. E faz o mesmo, ó. Busca o fio, deixa a alcinha na agulha. Busca o fio, deixa na agulha. Entrou lá na alcinha, buscou o fio, deixou na agulha. Entrou na alcinha, buscou o fio, deixou na agulha. E aqui, ó, sempre tem uma laçadinha nesse último ponto, que é onde você vai entrar. Feito isso, vamos repetir novamente. Do primeiro ponto, a gente tira uma alcinha só, de primeira aqui. E depois de 2 em 2. 2, 2, 2, 2, 2 e 2. E assim a gente vai trabalhar até a gente chegar com esse detalhe aqui, ó, na borda, tá? Porque nós vamos finalizar esse detalhe aqui pra gente depois costurar, colar, o que você achar melhor aqui nessa borda. Finalizei aqui a carreirinha. Agora, só cortar o fio. E arrematar esse fio aqui para a parte de dentro. Eu vou levar ele aqui para dentro, passando pelo mesmo buraquinho onde eu finalizei a carreira, ó. Aí eu levo o fio lá para dentro para eu arrematar. O arremate eu já ensinei para vocês. Lá na parte de dentro, no avesso da nossa bolsa. Ficou assim por enquanto, tá? Eu não consigo mostrar muito bem aqui para vocês, porque o meu espaço aqui é bem pequenininho. Olhem, eu cheguei aqui bem no pezinho dos pontos baixíssimos e que para mim já tá bom, tá? Agora você decide se você vai colar ou se você vai costurar. Eu vou costurar, tentar fazer uma costura com o próprio fio, tá? Para ficar na mesma cor. Eu vou cortar aqui e esse fio eu vou arrematar aqui para trás. Se quiser, você pode apenas dar um nozinho, como vai colar. Nem precisava deixar tanto, um pedaço tão grande assim. Ó, você traz ele aqui para trás, dá um nozinho. E corta o excesso de fio aqui, ó. Depois, se você quiser, você pode passar uma colinha aqui nessa beiradinha e colar ela aqui para não se desfazer. Para você ter certeza, né, de que não vai se desfazer. E aqui nesse fio de trás, mesma coisa. Traz ele mais pro meio, aquele do início, ó. E deu um nozinho. Aqui você corta o excesso. Bem, para você saber quantas carreiras você fez, é só você contar a partir dessas correntinhas, a partir da primeira correntinha, ó. Cada correntinha dessa corresponde a uma carreira, tá? Então, aqui para mim deram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 carreiras, tá? Pode ser para você ter mais ou menos carreiras. Olha, eu vou colocar só um marcador aqui para segurar no lugar, para não correr o risco de soltar aqui. Esse marcador aqui, eu acho que não vai dar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, tomara que fique. Então, só para não sair aqui do lugar, tá? Pode usar outro tipo de coisa aqui para mais eficiente, para poder segurar. Eu vou inserir a minha agulha bem aqui, ó, lá no mesmo buraquinho da direção do primeiro ponto. E vou trazer o fio de dentro da bolsa. Ó, enfiei ele por aqui, fica mais fácil. Deixa sempre um pedacinho de linha para arremate, tá? E aí, agora é só você ir subindo, prendendo aqui, ó, fazendo a costurinha de ponto baixíssimo na bolsa. Você pode pegar no meio do ponto baixíssimo, no meio das duas alças do ponto baixíssimo, ó, e fazendo ponto baixíssimo.
Faz o mais retinho possível que você conseguir aí, tá? Se você achar melhor colar, você cola. Mas eu vou dando aqui um jeitinho de fazer essa costura o mais retinho possível. Ó, pegando no meio das duas alcinhas. E vamos subindo assim. Quando eu chegar aqui em cima, ó, eu volto com vocês. Só subir em linha reta. Cheguei aqui em cima, ó, e agora a gente vai vir rodando na lateral. Em cada espacinho aqui que a gente vê, a gente faz um ponto baixíssimo. Espacinho entre esses pontos, ó. Se você quiser fazer bem mais, um acabamento mais fino, aí você pega aqui bem na beiradinha, ó, uma alcinha só, que dá mais trabalho. Pra ficar bem fino o acabamento. Pegou uma alcinha, aí faz o ponto baixíssimo, aí agora vem pro lado. Pegou uma alcinha, ó. Vou tirar o marcador para não atrapalhar. Aí vem pro lado, aí fica bem melhor. Pronto, aí agora a gente começa a descer novamente as carreiras. Ó. Aqui desse lado, vou virar assim, fica mais fácil. Você vai fazer um ponto baixíssimo em cada alcinha dessa aqui. Vou iniciar aqui com vocês. Se você achar que ficou muito arredondado aqui a parte de cima, aí você dá uma acertadinha aí, faz um pontinho mais à frente, dá um jeitinho de fazer ficar mais quadradinho, se te incomodar, tá? Tem gente que é muito perfeccionista. Eu também sou, mas eu estou deixando de ser tão perfeccionista assim, porque eu deixo de fazer muita coisa por conta disso. Então, agora é só ir até o final aqui, ó, da carreira, tá? Desse mesmo jeitinho. Já volto com vocês. Bem, agora eu vou fazer um cordãozinho bem simples. Só de correntinhas, tá? Você vai medir aí o tamanho que ficar ideal para você passar aqui, ó, no entorno da boca da bolsa, né? E prender aqui depois, tá? Eu vou mostrar para vocês como vai ficar. E aí você olha aí e depois mede aí o seu cordãozinho, o tamanho que você achar legal. É só correntes, tá? Eu já volto com vocês. Olhem, eu fiz um cordãozinho de 100 correntes. Vou até cortar agora, deixando sempre uma pontinha aqui, que nós vamos fazer o tassel e vamos prender usando aqui esse fio, tá? Eu já passei aqui, ó, de 4 em, mais ou menos de 4 em 4 pontos, eu fui fazendo intervalo e fazendo aquela costura, né? Passando aqui nesses furinhos da carreira de ponto alto. Ó, aí vai ficar assim, desse jeito. Só que você começa aqui antes desse detalhe e termina aqui antes, né, dele também. Opa, depois, né, e antes. Aí vai ficar assim. Bem, agora eu vou fazer a alcinha pra gente prender a nossa alça, né? Se você tiver aquelas alças com ganchinho, bem, se não tiver, eu vou ensinar também a fazer de outra forma. Bem, para fazer a alcinha, nós vamos entrar, ó, aqui tá o ponto, a valinha do ponto, da última carreira de ponto alto, então eu vou entrar na valinha da penúltima carreira, tá? Então essa foi a última, aqui nessa penúltima. Vou achar aqui o meio, vamos fazer aqui preparar para colocar as alcinhas aqui nessa lateral. Pegar em relevo, tá? Aqui é o meu ponto que vai dar na divisão certinho. Então, nesse buraquinho eu não conto, eu vou andar mais um só, sair aqui, vamos fazer 3 pontos, tá? Então, aquele que eu marquei vai ser o ponto do centro.
Faço uma correntinha, deixo na agulha e vamos trabalhar aquele mesmo ponto do detalhe central ali da bolsa, o ponto palito. Ó, já ensinei pra vocês. São 3 pontinhos só. O primeiro ponto, lacei a agulha, tiro uma alça e agora de 2 em 2. Do mesmo jeitinho, tá, gente? Então, não vou nem frisar muito, porque vocês já aprenderam ali. Vou ver aqui quantas carreiras que eu vou precisar e já conto aqui pra vocês, tá? Já volto. Bem, eu fiz 6 carreiras e já achei que foi suficiente. No finalzinho, uma correntinha, corto o fio, deixando um pedacinho de linha para você costurar aqui embaixo, ó. Vai ficar assim. Aí vai formar um espacinho aqui, ó, para você depois passar o ganchinho da alça. Caso você tenha aquela partezinha, eu esqueço o nome da bolsa. Deixa eu mostrar aqui, ó, na minha bolsa. Ó, essa parte aqui, aí você vai costurar ela aqui direto, tá? Pra depois você só encaixar a outra parte ou fazer a alça direto, do jeito aí que você achar melhor. Olhem, agora eu vou mostrar uma segunda opção para quem não tem material nenhum de ferragem aí. Ó, você vai tecer do mesmo jeito aqueles 3 pontos aqui pegando em relevo e vai subir uma quantidade de carreiras que você vê que dê para você dar um laço ou um nó, tá? Que aí você vai dar um nó ao invés regulando, né, a altura da alça da sua bolsa através de um nó. Então eu vou fazer em 2 etapas. Eu vou fazer essa parte aqui um pouco mais curta e essa outra aqui contornando todas as costas, vai encontrar com essa aqui onde eu vou amarrar. Eu vou mostrar depois para vocês, aí vocês vão conseguir entender, tá? Então eu vou continuar tecendo aqui a minha bolsa, ou se você quiser, você pode simplesmente tecer até lá no final, ver o tamanho da alça que você quer, aí vai medindo em você, e depois você costura a pontinha aqui desse lado. Aí vai ficar uma alça reta sem nada, tá bom? E se você tem a alça pronta aí já, aquelas que você compra, vai ser melhor ainda, porque aí vai ficar mais fácil para você adaptar. Bem, aqui ó, no final de cada correinha que você fizer, cada alça, para ficar mais bonitinho, ó, eu venho aqui nessa outra alcinha e faço um ponto baixíssimo, e aqui ó, nessa primeira da lateral também, faço um ponto baixíssimo, e aí sim, puxo o fio direto, eu já até cortei o meu aqui, e levo ele lá para trás para poder arrematar aqui, por aqui, tá? Aí vai ficar mais bonitinho, ó. Olha, depois que eu termino de fazer a alcinha, eu puxo bem ela, ó, pra ela dar meio que uma fechadinha, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Então, cuidado aí com o tamanho que você tá fazendo a sua, porque depois você vai puxar, ela vai esticar um pouco mais ainda o tamanho, tá? Vou fazer isso nos 2 lados, depois eu vou arrematar todos esses fios que estão aqui, nas 2 alcinhas, pra ficar bem bacana. Meninas, eu ia fazer o tassel com o mesmo fio de malha, só que não deu. Então, eu estou improvisando aqui, ó, fazendo ele de um tecido sintético que eu tenho aqui, o tal da Montana. Tô até com a mão cheia de cola, eu tava colando ele aqui, ó, deixei a fitinha aqui pra prender o finalzinho, pra não descolar até, né, que seque a cola. Aí eu já vou ensinar pra vocês como que eu fiz. Eu peguei um tecidinho aqui, ó. Olha como é que ele é. Esse aqui até que é grossinho. Tem uma camurça boa aqui atrás. Passando aqui as medidas pra vocês. Ele tem, ó, quase 15 centímetros. 14 centímetros e uns milímetros. Pode ser 14 centímetros redondo. Eu não medi antes. Eu cortei os dois no mesmo tamanho. E aqui 10,5, ó, de altura. Então, aqui eu só vou fazer o seguinte, ó. Vi fazendo as franjinhas. A largura você que vai especificar aí. A minha ficou com aproximadamente meio centímetro de largura entre uma e outra. E você vai, ó, cortar até mais ou menos aqui, deixando
quase 1 centímetro aqui livre, tá? Pra não acontecer de picotar aqui o seu tasselzinho e cortar a franja. Olha aqui, ó, gente. Então, só isso. Eu vou fazer isso até o final, já volto. Olha, eu já fiz tudinho. E antes de mostrar aqui como que eu colei, eu acabei esquecendo de mostrar a alça. A alça ficou assim, essa parte é mais curta. Ela pega no meio do meu peito, tá, gente? Medir em mim, ficou pegando no meio do meu peito. E aqui ficou como se fosse um lacinho, ó. Ficou uma gracinha. E essa aqui é a parte maior, tá? Então, eu já dei aqui um nozinho, né? Você pode até fazer aquele nó igual de pulseira, né? Que dá pra regular, mas eu não sei se vai funcionar, porque eu nunca fiz, mas é uma sugestão. Bem, então, aqui, ó, esse já tá coladinho, agora nós vamos colar esse outro tassel. Eu vou passar a cola primeiro aqui, eu vou usar a cola Pega Mil. Ah, e um detalhe importante, eu usei, ó, esse passadorzinho para passar os dois pedacinhos pelo mesmo lugar antes de colar o tassel. É só enfiar aqui no buraquinho, ó, pronto, né? Aí vai ficar aqui regulando, ele ficou bem presinho, aí dá para você regular aqui o fechamento da bolsa e ainda dá uma enfeitadinha, né? Eu achei que ficou bem bacana. Bem, então aqui, ó, agora depois que eu passei o meu pedacinho aqui dentro, eu vou vir aqui, ó, no início, passar um pouquinho de cola aqui. Se a cola sair, tem hora que ela sai demais. E na hora que eu quero, ela não sai nada. E aqui, ó, só aqui nessa primeira correntinha. Passar em toda ela. Aqui, passar só na beiradinha aqui também, que depois a gente vai cortar o excesso do fio quando a cola secar. Ó, aí vou posicionar aqui e começar a girar, ó. Aí eu venho aqui, seguro, vou passando a cola e só vou girando. Ó, aí vamos deixar bem apertadinho esse começo aqui, onde tá com o fio de malha. Mas bem apertadinho mesmo. Minha mão enche de cola porque eu esqueço, tem cola, coloco a mão aqui, o dedo aqui. Ó, e vamos só girando aqui, fazendo o nosso rolinho. Aí vai passando cola e fazendo esse mesmo processo. Passou a cola, vai girando. Passar aqui logo em tudo, vai virar uma melequeira que só. Ó, e agora vamos só fazendo o gira aqui, girou, vai apertando, não tem problema sair a cola aqui, depois você passa a mão aqui para tirar o excesso. A cola que ficar aqui nessa parte lisa também sai depois. E é isso, aí agora aqui eu vou colocar também um pedacinho de fita para poder segurar aqui até colar. Então é isso. Esse aqui que já tá sequinho, vou tirar aqui já a fita e eu vou vir aqui, ó, se você quiser você pode fazer um nozinho maior ou só cortar, igual eu vou fazer aqui. Pronto, cortou e tá pronto o nosso tasselzinho aqui. Depois eu vou dar uma limpadinha aqui pra tirar essa cola que ficou e vai ficar assim. O chato é que ele fica abrindo, né? Parece até uma flor. Mas se você se organizar melhor aí e fazer com umas 2 carreiras a menos, você vai conseguir fazer o seu tassel de fio de malha, tá?
Bem, então aqui tá pronto. Eu tentei dar uma umedecida, ó, pra ver se ficava no lugar. Depois eu vou amarrar aqui passar uma fita. Vou deixar de um dia pro outro, né, pra ver se ele ao menos fica menos abertinho assim. Mas enfim, eu terminei aqui a minha bolsa. Espero que vocês tenham gostado do resultado final dela. Eu gosto muito desse estilo de bolsa que é bem prático até pra gente usar no dia a dia. Quem quiser pode fazer divisões aqui dentro usando o forro, né, e colocando bolsos, né, de divisória. Mas eu não... A intenção aqui do vídeo é fazer ela mais simples possível, tá bom? Então é isso. Beijos e até uma próxima aula.